São 18h30 do dia 25 de setembro de 2014 e eu estou abrindo a primeira convocação da Assembleia Geral Orçamentária do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região. Como nós não temos o número regimental necessário para fazer o início nessa primeira convocação, estou adiando o início da Assembleia para daqui a meia hora, às 19 horas, quando então nós a iniciaremos na segunda convocação. Então, são 19 horas, nós podemos então iniciar a nossa Assembleia Geral Orçamentária em segunda convocação, porque aí agora nós já temos quórum regimental para fazê-lo, né? Então, nós estamos realizando a nossa Assembleia Geral Orçamentária do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região, que se destina, né, a uma apresentação do nosso orçamento para o ano de 2015, previsão, e a discussão sobre os valores a serem cobrados em 2015, das anuidades e das diversas taxas e emolumentos que o Conselho cobra, né, dos psicólogos, das psicólogas nele registrados. Eu vou, então, passar a palavra para o conselheiro tesoureiro, Alexandre Trizan, e nós temos aqui também o nosso assessor contábil, o Roner, que vai fazer a apresentação, né, de alguns pontos de pauta aí da prestação de contas, etc., etc. Certo? Boa noite. O Dr. Novaes já apresentou qual é o nosso objetivo aqui nessa noite, e a ideia é que o nosso contador Roner possa apresentar cada um desses pontos, e conforme for, eu vou fazer alguns apontamentos que falam que como a gente chegou a algum das questões aqui, valores, índices, né, a gente vai clareando isso e discutindo com vocês. Então, chamo o Roner, nosso contador aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Dando prosseguimento, então, à nossa Assembleia Orçamentária Anual, eu vou, então, seguir esses tópicos que a gente tem aqui projetado na tela. Iniciando pela prestação de contas do ano de 2013. Bem, a gente tem aqui um demonstrativo de resultados do ano de 2013. De uma maneira simplista, o demonstrativo de resultados, ele apresenta todas as receitas do ano de 2013 e todas as despesas do ano de 2013. É muito simples, né? E aquela conta também simples, receita menos despesa, e aí então a gente vê se houve superávit ou déficit naquele ano. Bem, do lado das receitas, em 2013, o Conselho arrecadou, de forma bruta, R$ 9.740.032. A maior parte dessa receita é formada pela receita de contribuições, que são anuidades do ano corrente e anuidades de exercícios anteriores. Então, ali a gente vê que entraram R$ 8.758.000. Tivemos também receitas de serviços, que são as taxas cobradas pelas inscrições de psicólogos e pessoas jurídicas, e também taxas de emissões de carteiras. Tivemos algumas receitas financeiras, na ordem de 624.000, e que são provenientes de aplicações financeiras e também multa e juros cobrada de pessoas jurídicas e pessoas físicas que estão em atraso no pagamento das suas anuidades. E outras receitas são aquelas receitas que não se enquadram nas anteriores. Como exemplo, aí a gente tem mala direta, taxas de inscrições em eventos, pagamento de uma fotocópia, uma xerox, e algumas outras coisas mais.
Desse montante, 9.740.000, nós transferimos 25% das receitas operacionais para o Conselho Federal. Então, em 2013, nós transferimos R$ 2.344.000. E aí, então, a nossa receita líquida ficou em R$ 7.395.000. E aí, então, nós aplicamos esse dinheiro. Aí eu pediria que subisse um pouco a tela. Mais um pouquinho. Isso. Então, nós aplicamos esse dinheiro em despesas de manutenção do Conselho, despesas com ações políticas e algumas despesas de capital também. Então, nós gastamos em operações R$ 6.339.000 e em despesas de capital R$ 127.000. Mais detalhadamente, quase 4 milhões com folha de pagamento, 253.000 com jeton de áreas e ajudas de custo, 50.000 com passagens, 109.000 com hospedagens, 42.000 com materiais de consumo, 1.351.000 com serviços de terceiras pessoas jurídicas, que são aquelas despesas obrigatórias, compulsórias, água, luz, telefone, e contratos também, e terceirizações, né, que estariam também embutidos dentro de contratos. Tributos, taxas de coleta de lixo, taxa de incêndio e alguma coisa a mais. Serviços bancários são as tarifas bancárias. Demais despesas correntes são aquelas que não são enquadradas, né, nos itens anteriores. E restos a pagar são despesas que nós incorremos no ano de 2012, só que não tivemos tempo hábil para fazer o pagamento, então elas foram pagas em 2013. No somatório deu 6.339.000. E gastamos também com despesas de capital, móveis e utensílios, 7.000, são estantes, cadeiras, mesas, coisas desse tipo. Máquinas e equipamentos, no caso aqui foram calculadoras que a gente comprou, equipamentos de informática, foram computadores e periféricos, softwares, nós atualizamos nossas máquinas com Windows 8 e mais despesas de antivírus. Bom, fazendo aquele confronto que eu falei no início, receitas menos despesas, a gente vai observar que em 2013 nós tivemos um superávit, né, uma sobra de cerca de R$ 928.000. Eu falei assim, bem sinteticamente, né, sobre isso, mas me coloco à disposição de vocês, se alguém quiser ampliar alguma coisa, ou mais alguma informação, eu me coloco à disposição de vocês. Bom, então, assim, eu vou ressaltar que qualquer despesa efetuada aqui no Conselho, ela tem que obedecer à legislação pública. Ou seja, a gente tem que estar atento ao Tribunal de Contas da União, às suas orientações, à lei de licitações, principalmente. Qualquer gasto acima de R$ 8.000, a gente é obrigado a fazer licitação. E a gente segue isso piamente, né? Às vezes até existe algum atraso na realização de alguma despesa em face exatamente dessa preocupação no cumprimento da legislação, que não deixa de ser uma burocracia bem grande. Bom, então, seguindo o nosso sumário, a gente passaria agora para a apreciação das anuidades para 2015, das taxas para 2015 e também dos valores das multas
da COF, da Comissão de Orientação e Fiscalização, para 2015. Eu iria pedir para a Mirtes clicar lá no número 2. Bem, o Conselho tem adotado uma política de reajuste das anuidades baseado na inflação, em índices inflacionários. Então, pelo menos aí nos últimos 10 anos, a gente tem reajustado as anuidades e taxas pelo IPCA, né? Já reajustamos pelo IPCA, e agora, de 2 anos para cá, adotamos o INPC. Isso também em face de uma nova lei que estipulou alguns parâmetros sobre anuidades dos conselhos profissionais baseado nesse índice. Então, nós adotamos o INPC de uns 2 anos para cá. Então, o Conselho está propondo que reajustemos as nossas anuidades e taxas por esse índice, o INPC. O INPC acumulado nos últimos 12 meses, que é de 6,33%. Embora as nossas despesas sejam até um pouco maiores do que o INPC, a gente sabe disso, né? Porque no reajuste de contratos, nem sempre a gente consegue reajustar só pelo índice inflacionário. E a nossa folha de pagamento também, nem sempre a gente reajusta só pelo índice inflacionário. Geralmente a gente concede também mais benefícios para os nossos funcionários. Bem, então, fazendo esse reajuste das anuidades de 2014, em cima das anuidades de 2014, nós atingiríamos para a anuidade pessoa física o valor de R$ 383,76. Esse é o valor cheio, né, em cota única, que seria pago até 31 de março de 2015. E para a pessoa jurídica, R$ 480,29. Para aqueles que pagarem a anuidade até 31 de janeiro, o Conselho concede um desconto de 10%, então a anuidade é reduzida para R$ 345,90, e PJ 432,77. Para aqueles que pagarem até 28 de fevereiro, tem um desconto de 5%, e aí esse valor cai para R$ 364,83, pessoa física, e pessoa jurídica R$ 456,53. Dentro desse valor está embutido o fundo de sessões de R$ 5,13. Esse fundo é um fundo, né, é um recurso que o Conselho Federal separa para socorrer algum estado, né, algum CR que esteja com dificuldades financeiras. Como o Roner apontou, até dezembro de 2012, os conselhos profissionais, tirando OAB e medicina, faziam digamos, ações próprias sobre as anuidades, né? Eles regulavam por si próprios as suas anuidades. Em dezembro de 2012, sai uma lei federal, né, atrelada a uma lei que fala da... Como é que é da medicina? O estágio da medicina, da residência médica, em dezembro de 2012, que apenda nessa mesma lei a questão da regulamentação das anuidades pelos demais conselhos profissionais. Então, até então, que se falava de um valor máximo, um valor mínimo, passa a ser um valor máximo, que, como vocês veem ali, atualmente está de R$ 504 para a pessoa física e R$ 572 para a pessoa jurídica, e o Conselho Regional de Psicologia, mantendo a prática de sempre pensar em só reajustar em cima da inflação, que antes era o IPCA e agora o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, também colocado nessa lei, daí a gente segue agora o INPC, pratica valores abaixo desses tetos que o próprio Conselho Federal de Psicologia coloca. E
quando a gente realiza uma comparação entre todas as anuidades, pessoa física e jurídica, de todos os conselhos regionais de psicologia, o Rio de Janeiro é o 3º ou 4º menor valor. Né? Dos 24 regionais, somos o 3º ou 4º menor valor cobrado, né, para a categoria. E outro ponto que eu queria ressaltar é que a gente mantém ainda a ideia de somente o NPC, apesar, como o Roner apontou, da folha de pagamento, a gente sempre colocar na revisão anual desses valores um índice, um percentual maior do que o NPC ou de alguma outra taxa, porque a gente acredita que deve fomentar a aproximação com a categoria através de ações, movimentos, e com essas ações a gente possa pensar também tanto na parte prática, né, de atuação, quanto também em maior possibilidade de captação de recursos. Então, enquanto a gente não esgotar isso, pelo menos nessa gestão, né, e assim a gente entende que é o mais potente, não há de se pensar ainda no reajuste para cima do INPC, ou seja, acima do que seria um resgate das perdas com a inflação. Tá? Então, esses são os valores, eram esses 2 pontos que eu queria ressaltar. Então, a gente pratica ainda o INPC, que é o mínimo que a gente pode colocar, e, novamente, comparando com os demais regionais, a gente pratica uma anuidade que estaria entre as menores de todos os regionais do Brasil. Uma observação. O Conselho Federal, na APAF, né, é uma assembleia que o Conselho Federal faz todo ano, ele estipula um valor máximo para as anuidades. E, para 2015, o federal estipulou que pessoa física não poderia ultrapassar R$ 504,07 e PJ R$ 572,11. Mas o nosso conselho está bem abaixo desses limites máximos. Para aqueles psicólogos, né, ou PJ, que preferirem parcelar a sua anuidade, eles poderão fazer os pagamentos em 5 parcelas, e aí eu demonstrei aqui nessa segunda tabelinha. Então, a primeira venceria em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, e assim sucessivamente. Mas vocês podem ver que o somatório das 5 parcelas é igual o valor cheio ali, a cota única, paga em 31 de março. Então, caso fosse parcelado, seria pessoa física, né? 80,86, 75,73, 75,73, 75,72 e 75,72. Pessoa jurídica, 117 e as outras 4 de 95,03. Também a gente propõe um reajuste nas nossas taxas de serviços, né, que são a inscrição de pessoa física e pessoa jurídica e a emissão de segunda via de carteira. Pode subir um pouquinho, Mirtz, a tela? É só dizer o seguinte também. O Conselho Federal, ele estabelece um intervalo em que nós poderíamos fazer a cobrança dessas taxas. Então, por exemplo, para a inscrição pessoa física, nós poderíamos cobrar de 10% a 50% do valor da anuidade. E nós cobramos apenas 20%. Segunda via de carteira, o intervalo seria de 4% a 30%. Nós cobramos o mínimo, 4%. E, para inscrição de pessoa jurídica, o intervalo é de 25% a 95%, e a gente cobra, na média, né, 60%, está bem no meio desse intervalo. E nós temos também uma tabela de multas da Comissão de Orientação e Fiscalização, em que nós propomos, né, que seja cobrado 1,5 vezes a anuidade de pessoa jurídica para infrações leves, 3 vezes o valor da anuidade de pessoa jurídica para infrações médias e 5 vezes o valor da anuidade de pessoa jurídica para infrações graves. Então, essa é a nossa proposta de reajuste das anuidades, taxas e multas para o ano que vem. Me coloco à disposição também, se vocês quiserem ampliar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida.
Bom, como não há mais nenhuma dúvida, então seria necessário que nós fizéssemos uma votação para ver se vocês aprovam esses novos valores. Me parece que foi distribuído um cartão azul lá embaixo e então Tem uma proposta aqui pois não. A inscrição de pessoa física está entre 10% e 50% da anuidade de pessoa física, né? Aquela letra. Isso. A gente atua com 20%, né? Cobra 20% dá R$75. Um movimento que a gente poderia fazer aí era jogar para 10%, né? Diminuir essa taxa que o recém-formado paga para se inscrever e ter a carteira, sairia de 75 para chutaria uns 40, nem 40, né? Uns R$38. 10%, 38,38. Eu acho que era o que a gente poderia fazer, né? Reduzir esse valor da inscrição de pessoa física, botando o máximo, o mínimo que o Conselho Federal de Psicologia permite, e a gente facilitando para esse recém-formado, né, estar obtendo a carteira dele. Né? Acho que é uma ação até que se pensar, pensando pelo próprio estudante recém-formado, dois pensando que a longo prazo, o fato de ele ter se inscrito, no ano seguinte, muito provavelmente ele vai tentar pagar. Então é uma forma de você aumentar a arrecadação, pelo menos para o próximo ano lá na frente. E abrindo a possibilidade para, se ele quiser se inscrever, ele ter uma facilidade um pouco maior em termos financeiros. Quanto vocês acham? Tá bem. Essa discussão aí é uma discussão de plenário ou é daqui mesmo? É daqui. Você fez uma proposta e A minha proposta é descer de 20% para 10% para esse recém-formado. Recém-formado não, né? Pode ser formado, por 20 anos, não veio o conselho, agora quer tirar a carteira. Mas eu diria que 95%, imagino eu, são os recém-formados que vêm aqui obter a carteira. Isso seria no primeiro ano? Isso seria para 2015. Isso para 2015. A cada ano a gente faz uma proposta diferente. Oi? Só pensando na proposta de visão, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem ideia dos custos administrativos para a produção dessa, para a feitura, para a emissão dessa carteira? Essa é a primeira. Administrativamente, quanto custaria para o Conselho? Sim, é muito fácil. Então, assim, a gente poderia fazer uma votação, quem concorda com o quadro da maneira que foi apresentado, com 20%, e aqueles que concordam com o quadro e com essa retificação. Mas é uma perda. Tá. Quando eu penso essa pergunta, eu penso nos custos administrativos a produzir. Esse 10% pode ter um impacto também. Isso é funcionário, tem toda a máquina funcionando. Qual seria esse impacto? O Rony mostrou o impacto. Eu mostrei o impacto financeiro, né? Agora, impacto financeiro seria uma perda de 78 mil em receita para o Conselho. Só para deixar registrado, então, a proposta aqui. Nós temos uma faixa de 10% a 50% para cobrar em cima do valor da anuidade pessoa física para a confecção de carteira. Isso afeta diretamente a quem? 90% ou mais dos recém-formados que vêm até o Conselho obter a carteira pagam em cima desse valor. Então, no outro slide ali, a gente pode ver que está na faixa de R$ 75,00, que é o 20% que a gente pratica. Então, se a gente praticasse 10%, seria em torno de R$ 38,00, se não me engano. E aí, uma pergunta feita aqui foi, qual o impacto disso, né, na verdade se desdobrou, né? A pergunta dele foi, qual o custo individual pela emissão da carteira, para ver se esses tais 30 e poucos reais cobririam. Só que a gente não tem, me parece, esse valor individual da emissão da carteira aqui. O que o Roner apresenta é que, se em 2013 arrecadou 158 mil com a emissão da carteira, se você reduz metade desse valor, cairia para 79, né? 79 mil. Alguma coisa por aí. Então, seria metade nesse valor total. Mas o custo da carteira a gente não tem. Só se a gente tivesse o número de inscritos em 2013 para dividir por esse valor. A gente teria o valor unitário. Mas não acho que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer aqui, baseado só nessas informações, pensar isso. Se a gente reduz pela metade o valor de inscrição para a emissão da primeira carteira, o que facilitaria que os recém-formados pudessem estar se aproximando do Conselho já tendo obtendo o seu registro profissional, ou se a gente mantém os 20%.
né, entendendo que teria esse impacto no total aqui, mas no varejo, no detalhe, no recém-formado, acho que pode ser uma forma que a gente está aproximando ele, inclusive, se a gente pensar de uma forma financeira, possibilitando que no ano seguinte, esses agora que não se inscreveram, por algum motivo, que acabem se inscrevendo, vão possivelmente estar pagando anuidade. Então, qualquer perda também se remeteria em ganho, se pensasse nesse aspecto. Só tentando ampliar um pouquinho mais a resposta à sua pergunta, o custo administrativo dessa inscrição, que eu vejo assim, né, consigo vislumbrar, é papel, né? E ele vai ser o mesmo. E, para ter uma noção, a própria carteira, né, o papel da carteira, a gente gasta cerca de R$2.000 por ano em emissões de carteiras. Na Casa da Moeda. Exatamente. Quando eu faço essa pergunta, eu fico pensando, né, a gente vai ter mais despesa no ano que vem, a gente tem reforma de sede, tem concurso, Sim. Concurso. Então, não sei se isso vai sofrer impacto de tal modo a prejudicar alguma ação, essas despesas que a gente vai... Na verdade... Isso não vai prejudicar, né, o funcionamento da máquina e esses projetos, eu não vejo problema, assim, estou abrindo... Nós estamos discutindo aqui se nós baixamos, né, o valor a ser pago pelo psicólogo ou a psicóloga que vem para se inscrever aqui no Conselho. Veja bem, o custo, que foi a pergunta que o conselheiro Juraci fez, nós não sabemos, né? O Roner colocou aqui que, olha, nós gastamos mais ou menos R$2.000 por ano, né, na inscrição de 1.600, que é mais ou menos a média que tem tido, né, com papel, a média de novos inscritos por ano. Está mais ou menos nesse nível já há algum tempo, né, que 1.500, 1.600, certo? Aumenta muito pouco na realidade. E o que nós podemos saber, e a informação que é importante, é essa. Qual seria o impacto nas nossas receitas? Né? O Roner disse, olha, vai dar um impacto em que nós vamos perder cerca de 70 mil das nossas receitas. Veja bem, a imensa maioria, mais de 90% das nossas receitas, advém do pagamento da unidade, e não do pagamento dessas taxas. A perda de 70 e tantos mil é menos do que 1% das nossas receitas, né? É evidente a tua preocupação como conselheiro, é a minha também, é a do Trizan também, porque nós sabemos que nós teremos despesas, né, bastante grandes aí pela frente, né? Tendo em vista, por exemplo, o projeto de execução da reforma da nova sede para nós podermos nos mudar para lá, né? Agora, me parece que, com essas informações, a gente pode decidir realmente, entende? Tendo em vista que esse impacto é não propriamente desprezível, mas é um impacto muito pequeno, na realidade, entende? E tendo em vista o que o Trizan já colocou aqui, que nós podemos e devemos ingressar com uma campanha para o pagamento da anuidade, pelos psicólogos, inadimplentes, etc., etc., né? Que vai, isso sim, vai aumentar, né, vai ter um impacto muito grande no aumento da nossa receita, certo? Só para tentar ainda fechar esse assunto, é lógico que se eu vou ter uma receita de 70 e poucos mil menor, eu vou ter também que retirar 70 e poucos mil das nossas despesas projetadas para o ano que vem. Então, no orçamento que eu vou apresentar, e que foi baseado nessas tabelas, ali eu tenho uma reserva, uma conta lá de reserva de R$100 mil. Então, o que eu vou ter que fazer? Naquela conta de 100 mil, eu vou abaixar, né, em 70 e poucos mil. Ou seja, a reserva vai se tornar aí uns 20 e poucos mil, né? Tá? Só para fechar, reserva de contingência, exatamente. Isso. Então, mais alguma pergunta?
Quero saber se isso que você disse, que esses 70 e poucos mil só tem mesmo a possibilidade de ser absorvido por essa coisa da emergência, da reserva, ou se ele não teria uma outra via de ser diluído, por exemplo. Posso responder também? O que ocorre? Se a gente olhar a outra planilha primeira ali, Mirtes, a primeira de todas, a número 1. Aqui embaixo, né, superávit financeiro. O que ocorre? O nosso planejamento no ano anterior para o ano seguinte, ele muitas das vezes não se pratica em sua totalidade. Fora isso, tudo aqui é uma previsão. Então, até o final desse mesmo ano, muito provavelmente, a arrecadação, outras ações, viabilizar um aumento da receita. Então, se fecha 2013, né, que é 2013, com praticamente 1 milhão a mais. Então, muito provavelmente, nesse ano seguinte, agora, no outro, há de haver um superávit também, se não nesse mesmo montante, algum superávit. Mas o Roner está correto quando ele fala, de onde eu vou tirar esses 78 mil? Ele não pode agora mexer nos planos, mexer na previsão, né, naquilo que está planejado para todas as comissões ou demais gastos. Então, ele pega no único lugar que está realmente solto, que é uma reserva de contingência. Então, por isso ele tira dali. Mas eu posso praticamente aqui garantir que ao final de 2015, né, muito provavelmente tudo ocorrendo como vem ocorrendo nos últimos anos, há de haver novamente um superávit, então essa reserva de contingência vai acabar sendo gasta em outras questões, né, se for gasta. E esse 78 mil vai acabar, na verdade, no montante total, se a gente pensar de todo o dinheiro, saindo de outro lugar, e não necessariamente dali. Mas o Rony faz correto quando ele aponta para uma previsão de 2015, o único lugar que não está amarrado é esse. Mas tudo que está amarrado, a gente também acaba não usando. Né? Isso é uma prática de qualquer orçamento. Né? E ainda bem que é assim, porque se a gente estivesse gastando além do orçado, teríamos um problema. Se a gente gasta abaixo, né, isso só fala de algum planejamento que não ocorreu, mas não de uma inconsequência, uma leviandade sobre a receita e sobre o nosso dinheiro, né? Eu acho que o Trezan respondeu bem a pergunta e, tecnicamente, também seria o mais conveniente. Bom, então, eu acho que agora a gente podia passar para a votação, né? Aí eu acho que teriam duas opções na votação, né? Quem concorda com a tabela do jeito que está, né? Pode botar dois. Quem concorda com a tabela do jeito que está, né? E quem acha que deveria reduzir para 10% a inscrição pessoa física, né? Então, eu pediria que levantasse a mão quem acha que deve ser reduzida a inscrição pessoa física para 10%. Para reduzir. 3, 4, 7, 8, 9. Eu contei 9 pessoas. É isso? 9, né? E agora, quem acha que a gente deve cobrar 20% de anuidade de pessoa física e a gente deve manter essa tabela que está aqui na tela? 3 pessoas, então. Tá, então foi placar 9-3, reduzindo. Ah, sim, desculpa. Alguém se abstém? Não. Uma abstenção aqui, tem mais alguém? 931, então. Simplesmente demora, não precisa abrir o voto. É que eu não tiver confiável, né? Tá. Então, 931. Bom, então, dando prosseguimento à nossa Assembleia, né, passando para o próximo tópico, seria a aprovação do orçamento em si. 37,86. É R$38 e alguma coisa. Oi? Ah, não vi aqui. 37,86. Bom, então, passando para o próximo tópico. Com base... Só um segundo. Talvez só um tratamento da questão de ordem. Para lembrar que você enfatizou, né, esse rebaixamento do valor de inscrição da pessoa física. E os outros valores que estavam em discussão
Não é? Ou seja, o valor da anuidade para pessoa física, para pessoa jurídica, foram sendo aprovados também. Foram aprovados nessa votação. Faz uma votação para aprovar tudo agora, com ali sendo 10%. Aí aprovando tudo. Acho melhor. Ok. Então, quem aprova essa tabela completa de anuidades, taxas e multas, já com essa correção da inscrição pessoa física, passando para 10%. Que já houve a votação, você não está votar pelo final agora, com 10%. Sim. Então, a votação anterior foi para decidirmos se reduziria ou não a inscrição pessoa física. E agora a gente vai votar a tabela completa. Quem aprova a tabela completa, então... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 votos a favor da tabela completa. Quem se abstém? E quem é contra? Um voto contra. Rodrigo, você está anotando essa votação? Tudo? Se quiser. Não, acho que o Rodrigo está anotando. Bom, então, passando para o próximo tópico, com base, então, nesses valores, é que eu construí o orçamento para 2015, que é aqui a tabela 3. Pode subir um pouquinho, Mirtz? O orçamento é uma peça também simples, né? No orçamento, a gente projeta as receitas, com base nessa projeção das receitas, nós fixamos as nossas despesas. Então, como é que a gente vai projetar essas receitas? Com base naquela tabela, né, que nós aprovamos, nós teríamos para 2015 17.308.000 em anuidades, tanto do ano corrente quanto de exercícios anteriores, 2 milhões de receita patrimonial, que na verdade são dividendos de ações de telefone, né, para ficar bem mais claro. Receitas de serviços, que serão reduzidas, porque a gente reduziu a taxa de inscrição pessoa física, deve cair ali cerca de 70 e poucos mil. Receitas financeiras, 758 mil, que são aplicações financeiras, multas e juros. E em outras receitas correntes, eu tenho ali também, esse valor está alto, porque ali dentro também tem dívida ativa, né? 99% dali refere-se à dívida ativa. E eu acrescentei também, nessa projeção de receitas, as nossas reservas, né, as nossas sobras de anos anteriores, 4,5 milhões. Então, num cenário ideal, um cenário perfeito, um cenário em que todos os psicólogos e todas as pessoas jurídicas façam o pagamento das suas anuidades, a gente arrecadaria 29.838.000. Só que, na prática, isso não acontece, porque a gente tem uma inadimplência. Então, ali, eu tenho separado ali a inadimplência, a média histórica dos últimos 3 anos. A anuidade do ano corrente, a inadimplência de 24,61%, de exercícios anteriores, 83,78%, e de dívida ativa, 96,56%. Então, dessa receita ideal, eu sei, né, pelo passado, que eu só vou conseguir arrecadar 15.612.000. Né? 14 milhões, nos baseando pelo histórico, nós não vamos conseguir receber o ano que vem. E lembrando que dentro desses 15 milhões, tem 4,5 milhões que são de sobras de anos anteriores.
Ou seja, efetivamente mesmo, a gente só vai arrecadar cerca de 11 milhões. Mas a gente pode contar com 15 para gastar em 2015. Então, você pode subir um pouquinho, Mirtz, por favor? Bom, então, nos baseando nos contratos, na média histórica de gastos, nos planejamentos de ações políticas, eu construí esse orçamento para 2015. Acho que começando de baixo para cima fica até mais fácil, né? Eu projetei 2.734.000 a ser repassado ao federal. Eu tinha colocado 100.000 em reservas, que vai ser reduzida por causa da inscrição pessoa física. Em ações políticas, nós temos cerca de 2.700.000 e... Não, é a soma dos dois. Ações políticas é a soma dos dois, né? O 02 e o 03. Tá? E com manutenção e funcionamento do Conselho, cerca de 65% desse valor, 10.088.000. Então, aqui, eu coloquei até em azul, para ficar bem evidente, o total de receitas, né, que a gente vai contar, e o total que nós planejamos gastar o ano que vem. Lembrando que, naquela despesa 01, despesas de manutenção e funcionamento, ali dentro tem cerca de 2 milhões de reais destinados à reforma da nova sede. Tá? Oi? E subsedes, Petrópolis e Nova Iguaçu. Bom, é isso. Vocês querem ampliar também qualquer coisa, detalhar alguma coisa, eu me coloco à disposição. Você disse que está dentro da rubrica 01, né, os 2 milhões destinados a isso? A reforma. Isso. Bom, como não há pergunta, o próximo passo seria a votação do orçamento, né? E aqui seria a votação do orçamento com essa ressalva, né? Que ele vai ser corrigido baseado na redução da inscrição pessoa física para 10% do valor da anuidade. Uns 70 mil a menos. Mas aí tem o que o Trizan também explicou, né? Vai recompor. Isso. O total de ação política é 2.688.000. Então, se em 2015 vão gastar 70 e poucos mil desses 2.800.000, já está misturado. Sim, aqui é uma projeção, a gente faz um orçamento, é aquilo que a gente imagina que vai acontecer. Só que depois o Conselho vai acompanhar esse orçamento, né? E ao final de 2015, na prática, nunca aquilo que a gente planeja acontece exatamente. O que a gente tenta é nos aproximarmos o máximo possível daquilo que foi planejado. E a história mostra que a gente acaba sempre gastando um pouco menos do que a gente planeja. E aí esses 70 e poucos mil acaba sendo mitigado, absorvido aí. Então pode abrir para votar. Então, se não tem ninguém para nenhuma pergunta, a gente poderia abrir para votação, então. Quem aprova o orçamento, levanta o braço, por favor, para 2015. Quem? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Então, são 13. Quem não aprova e quem se abstém. Também não. Bom, dando prosseguimento ainda à nossa pauta, e é o último tópico agora, o Conselho
possui 2 veículos... Só um minutinho. Oi. Foi aprovado por unanimidade? Foi aprovado por unanimidade. O Conselho possui 2 veículos que já têm mais de 15 anos de uso e seria muito oneroso mantê-los em condições, né, de uso. E é uma Paraty, uma Kombi, né, ano de 99, já ultrapassaram aí 200 mil quilômetros, uma precisa fazer motor, a outra tem que trocar suspensão, direção e por aí vai. E nós, né, aqui do Conselho, nós temos intenção de dar baixa, né, de alienar esses 2 veículos. Só que para isso a gente precisa da anuência da categoria. Então, teríamos que colocar também em votação para ver se vocês aprovam a alienação desses 2 veículos. Venda, né? A venda, alienação à venda. Então, sim, aí é uma receita extra, né, extraordinária, que entra para o Conselho e pode ser... Perguntando se compra novos. Não, aí vai depender da política do plenário, né? O plenário vai decidir como utilizar essa receita extra. Mas tem outros carros? O Conselho possui 3 carros. Tem uma Fiat Doblô, mas ela tem cerca de 5 anos de uso e tá boa, né? Bom, então, quem aprova a venda, por favor, levanta o braço. Desculpa. Dessa vez eu não perguntei, quem gostaria de esclarecer? Analisando esses 2 aí, há a possibilidade, se a plenária decidir de comprar um com o valor da venda dos 2? Há a possibilidade de usar essa receita como complemento para a compra de um outro, porque eu estimo que a gente não arrecade mais do que 20 mil, não, com os 2 veículos. Acho que não dá mais do que 20 mil, não. Mas, assim, vai ser feita uma concorrência e aquele que der a maior oferta é que leva. Ah, é leilão? Não, é concorrência. Na verdade, a gente pode fazer tanto leilão quanto concorrência, mas a gente optou por concorrência porque o leilão, a gente tem que pagar o leiloeiro, 5%. Então, por economia, a concorrência é melhor. Agora, se não der resultado a concorrência, a gente vai ter que partir para o leilão. Então, passando para a votação, quem aprova a venda? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 também, por unanimidade. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração, a Assembleia Orçamentária pode se dar por finalizada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Não? Então, em nome da diretoria do CRPRJ, agradeço a presença de todo mundo. Foi uma assembleia muito pacífica, o que é muito bom. E temos, né, o nosso trabalho aqui hoje realizado com sucesso. Obrigado, então.